Olá! Vamos começar mais um programa Saúde para você. Hoje eu vou conversar com o psiquiatra Dr. Fabrício Batista. Ele vai falar comigo sobre transtorno de estresse pós-traumático. É só um minutinho que já a gente está de volta. Não saia daí. Doctum TV, online 24 horas. Já estamos de volta com o programa Saúde para você. Agora sim eu vou conversar com o Dr. Fabrício sobre transtorno de estresse pós-traumático. Olá, Fabrício, seja bem-vindo aí aos nossos estúdios. Olá, obrigado. Fabrício, fala pra gente primeiro, que transtorno é esse? Conceitua pra gente. Bom, o transtorno de estresse pós-traumático, ou TEPT, como a gente normalmente se refere, é um transtorno ligado ao estresse, né? Anteriormente ele era um transtorno que era alocado dentro dos transtornos de ansiedade, né? Junto com transtorno de pânico, com transtorno de ansiedade generalizada, mas aí com o passar do tempo e os estudos foram vendo que ele está muito mais relacionado ao estresse do que a ansiedade propriamente dita. E ele pode acometer tanto crianças quanto adultos e idosos, né? Tá, mas que estresse é esse, Fabrício? Não é esse estresse nosso do dia a dia, né? É um trauma. Exatamente, não é o que a gente chama corriqueiramente de estresse, né? E, normalmente ele pode acontecer quando o indivíduo ele é vítima ou ele é testemunha de atos violentos ou de situações traumáticas em que ele sente que a sua própria vida está em risco ou a vida de terceiros está em risco. Então, a partir daí, se ele vivenciar uma situação assim, como, por exemplo, uma mulher que é vítima de estupro ou tentativa de estupro, um acidente automobilístico, assalto, sequestro, né? Ou também, esses são os traumas que ocorrem de forma isolada, mas também pode ser uma pessoa que passou por um trauma junto com outras pessoas. Então, um exemplo que eu costumo dar é aquele incêndio da Boate Kiss que aconteceu, ou o 11 de setembro nos Estados Unidos, né? Então, várias daquelas pessoas sofreram o mesmo trauma. Mas não quer dizer que essa pessoa vai ter necessariamente trauma. Então, é essa situação que acontece. É muito individual, né, doutor Fabrício? Cada um, dependendo do que aconteceu, tem gente que não tem essa predisposição, não vai ter. Agora, tem gente que, por uma situação muito menor, poderia ter esse trauma. Exatamente. Existem os fatores de risco, né, os fatores predisponentes para a pessoa poder desenvolver ou não o transtorno de estresse pós-traumático, né? Nem todo mundo que sofre esses eventos, passam por eles, vão desenvolver. Agora, quais as causas, Fabrício? Por que isso acontece? Então, existem diversas teorias, né? Então, a vulnerabilidade biológica, né, os fatores sociais, sobretudo assim, nos países menos desenvolvidos, a gente tem mais problemas que deixam a pessoa mais vulnerável, e também está relacionada ao cortisol, né, a um eixo bem conhecido dos médicos, que é o eixo hipotálamo-hipófise adrenal, que aí relaciona a produção do cortisol, que está menor. Mas isso fica um pouco à parte, porque é muito conceitual para a gente da área. Mas em relação à causa, é uma das poucas causas na psiquiatria, de doenças da psiquiatria, que tem uma causa definida, que são esses eventos estressores, né? Normalmente você tem um conjunto de situações que podem levar a alguma doença. No TEPT, não. Se ele tiver um evento estressor, aquilo basta para que ele possa desenvolver. Muitas pessoas não desenvolvem. Uhum. Agora, Fabrício, quais os sintomas? O que uma pessoa sente? Como é que ela vai saber que ela tem esse transtorno? Então, bom, primeiro ela tem que ter passado ou vivenciado, né, ou testemunhado algum episódio traumático na vida dela, seja individual ou de forma coletiva, e aí depois ela começa a apresentar sintomas intrusivos de pensamentos, memória, pesadelos, flashback que vem contra a vontade dele, e ele começa a experimentar essas sensações ruins, esses itens que eu mencionei. Além disso,
também tem a evitação. Então, o indivíduo, ele passa, após esse evento traumático, ele passa a evitar determinado tipo de situação, ou pessoas, ou objetos. Então, por exemplo, se a pessoa foi assaltada, como eu já tive paciente nessa situação, ela foi assaltada por alguém que tinha um carro vermelho, que usou e que foi vítima de sequestro, na verdade. Então, ela ficou nesse carro vermelho e tudo, teve que passar em bancos e tal. Então, hoje, se essa pessoa vê o carro vermelho, ela já faz logo essa associação e ela evita. Outra coisa, a revivência, né? Então, ela frequentemente, quando vem esses pensamentos, memórias, ela revive esse episódio e experimenta sintomas físicos, né, da hiperexcitabilidade. Então, ela começa a ter taquicardia, fica suando bastante, que é a sudorese, que a gente chama, e fica nervosa, ansiosa, né? Pode ficar triste, ela fica bem imobilizada. Tá. Agora, Fabrício, quem está mais vulnerável a esse tipo de problema? Então, existem alguns fatores de risco, né, que tornam as pessoas mais vulneráveis. Então, depende do agravo, né, da intensidade do agravo, ou da agressão, ou do que ela vivenciou. Depende se ela tem algum problema psiquiátrico já, né, depressão, ansiedade, se ela já teve um TEPT prévio, porque a pessoa pode ter tido um TEPT e ter um outro TEPT, uma outra situação, né? Então, isso deixa ela mais vulnerável. O TEPT parental também, ou seja, uma pessoa da família próxima que teve TEPT, algum transtorno de personalidade, histórias da infância dela, então depende, são muitos os sintomas e muitas as situações que podem deixar ela mais predisponente. Agora, acontece algum tipo de bloqueio, Fabrício? Esse trauma seria um tipo de bloqueio? Ela tem uma dificuldade em processar aquelas informações, aquele evento, e aí ela pode desenvolver. Então, por isso ela começa a desenvolver pensamentos e formas de enxergar que ela não consegue passar por aquilo. Então, aí a psicoterapia pode ajudar bastante. Né? Uhum. Ok, nós vamos para um pequeno intervalo. Programa Saúde para você, volta já. Agora você assiste a Doctum TV a qualquer hora e em todo lugar. Com o aplicativo Doctum TV para Android e iOS, você pode aproveitar toda a nossa programação quando e onde quiser. E o serviço é totalmente gratuito. Basta baixar e instalar no seu celular ou tablet. Baixe agora o aplicativo Doctum TV e aproveite a melhor programação. Ao vivo, de onde você estiver. Já estamos de volta com o programa Saúde para você. Hoje conversando com o psiquiatra, Dr. Fabrício, sobre transtorno de estresse pós-traumático. Fabrício, esse tipo de transtorno, né, o TEPT, é muito comum? É frequente? Olha, ele é frequente, mas depende muito da população estudada. De uma forma geral, no Brasil, a gente não tem estudos que nos deem a prevalência, ou seja, o número de casos existentes no país inteiro. A gente carece muito desses estudos. Mas normalmente, os estudos, eles se voltam para determinado tipo de população. Então, por exemplo, profissionais que trabalham com emergência, profissionais de qualquer profissão determinada, né? Então, para se ter uma ideia, nos Estados Unidos há uma prevalência que chega até 8%, né? Ou seja, o número de casos existentes. Na Alemanha, em torno de 2%. E aí, quando a gente pega países subdesenvolvidos, isso é lógico que em alguns estudos, né? Países subdesenvolvidos, eles já chegam a 30%, como é o caso da Argélia, 28% a 30%, e aí vai nessa faixa, porque tem mais violência, né? Então, no Brasil, com certeza, com o nosso índice de violência que é mais alto, a gente vai ter mais pessoas passando por episódios estressores que podem desenvolver TEPT. Agora, Fabrício, que tipo de consequências que uma pessoa que tem esse transtorno pode sofrer? É importante a gente falar que, como a gente já havia iniciado antes, que nem todo mundo que sofreu algum processo traumático vai desenvolver TEPT. Felizmente, é a minoria dos casos. Então, uma pessoa que passou por uma experiência traumática, ela vai desenvolver ou não o que a gente chama de transtorno de estresse agudo.
isso dura até 30 dias, ou pode durar até 30 dias. Então é uma questão muito temporal, né? O tempo vai determinar. A partir desses 30 dias, ela pode ou não desenvolver o TEPT. Essas pessoas que desenvolvem o transtorno de estresse agudo, que até os 30 dias, 50% delas podem evoluir para TEPT. E, de uma forma geral, quem passou por qualquer evento, 1/3 apenas vai desenvolver o TEPT, ou pode desenvolver o TEPT. E as consequências, como você perguntou, é que a pessoa começa a desenvolver, baseado naqueles sintomas que eu mencionei. Então, a evitação, né, a hiperexcitabilidade. Então, a pessoa vai começar a ter um retraimento social, acadêmico, profissional. Então, ela vai evitar situações, lugares que lhe trazem más recordações. Então, ela começa a querer sair menos de casa. E aí ela começa a deixar de trabalhar, deixar de estudar, deixar de sair com sua família. Aí pode ter depressão, pode tentar ou começar a fazer uso de drogas. E aí, se não tiver tratamento, ela pode chegar a cometer o suicídio. Uhum. Agora, Fabrício, como é que faz o diagnóstico? Esse tipo de trauma, por exemplo, tem alguma relação com outra doença e pode ser confundido com outra doença? O diagnóstico ele é basicamente clínico, né? Na psiquiatria a gente usa muito a clínica e usa poucos exames para fazer diagnóstico. Então, basicamente é a interação, a conversa com o profissional psiquiatra para fazer o diagnóstico, né? Tem algumas doenças que podem camuflar ou confundir o diagnóstico, mas assim, não é tão difícil de fazer porque a gente tem o fator índice, né? O fator estressante inicial, causador, bem definido. Agora, Fabrício, como é que é o tratamento? Então, o tratamento tem mais vantagem quando a gente associa o tratamento medicamentoso com a psicoterapia, né? Então, existem diversas medicações que podem melhorar bastante a qualidade de vida dessa pessoa e isso vai possibilitar dele retomar a vida normal, mas o TEPT ele precisa de ter um acompanhamento psicológico, né? Então, a psicoterapia é fundamental para esses pacientes, para que eles possam conseguir atravessar esse episódio traumático de uma forma mais saudável. É importante a gente informar para as pessoas que estão nos assistindo que nem sempre quando a pessoa passa por um evento traumático, ela precisa falar sobre aquele evento traumático. Então, que é o que a gente chama de debriefing, né? Que é aquele análise minuciosa do fato. A gente não precisa disso necessariamente, a não ser que a pessoa queira fazer. Mas quando for fazer, tem que fazer com um profissional capacitado para isso, né? O psicólogo. Mas a psicoterapia, ela ajuda muito porque ela não visa essa análise minuciosa dos fatos, mas ela não é reconstruir a cena, mas ela pensa em passar pelo momento através de terapia cognitivo-comportamental, então ajuste da forma de pensar, certo? Fabrício, é possível prevenir esse tipo de transtorno? Com certeza. A prevenção, quando a gente fala de TEPT, né, é a gente dar melhores condições para as pessoas poderem viver de uma forma mais harmoniosa. Então, investir em educação, porque a baixa inteligência também é um fator de risco importante, né? A pessoa que não teve a oportunidade de desenvolver, sob o ponto de vista mental, ela vai ter mais dificuldades e está mais propensa. Investir em segurança, né? Então, quanto menos eventos violentos a pessoa tiver exposta, menor é a chance dela desenvolver o TEPT. Educação, né, fundamental, e atividade de lazer. Então, tem várias situações aí que podem ser investidas pelo poder público, né? Uhum. Ok. Tá aí, então, mais uma dica do programa Saúde para você. Agradeço a participação, Fabrício, no nosso programa. Eu que agradeço. Até o próximo programa Saúde para você.